Todos nós aqui somos cristãos. A Bíblia Sagrada diz que fomos alcançados pela palavra da graça. A palavra da salvação entrou em nosso coração de maneira tal que nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós recebemos Jesus como nosso Salvador e também como nosso Senhor, e assumimos de Jesus tudo aquilo que Ele tem para nós. Nós somos cristãos. Nós hoje conhecemos ou muito ou pouco, mas todos conhecemos o projeto de Deus para as nossas vidas. O que Ele espera de cada um de nós, o que Ele espera de cada uma das nossas atitudes. Nós sabemos a palavra de Deus. Mas sabe, irmãos, nós falhamos em ter compromisso com Deus. Muitas vezes nós achamos que essa questão de compromisso está fora de moda. Mas, irmão, compromisso está na base de tudo que o Evangelho diz. Quando nós olhamos para Jesus, Jesus demonstra que Ele tinha compromisso com o Pai. Ele tinha compromisso com o Pai que o enviou. Jesus não veio fazer o que Ele imaginava, o que Ele queria. E quando a coisa não estava muito boa, Ele continuava fazendo a vontade do Pai. A Bíblia diz que Jesus tinha todo o compromisso, Jesus tinha todo a entrega para fazer a vontade do Pai. Lá no Evangelho de João, que lemos, capítulo 4, nós vamos ver Jesus com fome, na hora do almoço, junto com seus discípulos, no meio da estrada. Os discípulos resolvem entrar em uma cidade samaritana para comprar comida. Mas Jesus não. Mesmo com fome e com sede, Jesus se assenta naquele caminho. E os discípulos disseram: Senhor, o Senhor não vai comer? Não, eu tenho uma comida maior, que é fazer a vontade daquele que me enviou. O que Jesus estava querendo dizer é que mesmo com fome, mesmo sedento, com sede, ele resolvia abrir mão dessa necessidade para fazer a vontade de Deus. Jesus estava demonstrando que na base do relacionamento nosso com Deus, é preciso ter compromisso. Irmão, sabe uma das marcas do povo cristão? É que o povo cristão consegue vir à igreja a vida toda, sem ter compromisso com Deus. Muitas vezes nós conseguimos ter uma carteirinha de membro, conseguimos ter o nome de cristão, nós conseguimos conviver na comunidade aonde nós vamos, cantamos, dizemos aleluia, dizemos glória a Deus, mas nós não temos compromisso. Não temos compromisso. Irmão, sabe por que as pessoas não gostam hoje de ter compromisso? Porque não ter compromisso não exige nada de nós. Quando eu sou um visitante ocasional, eu não tenho compromisso com nada ali. E é por isso que as pessoas ficam desejosas de não ter compromisso. Muitas pessoas, elas ouvem falar de Jesus, elas entendem o Evangelho, elas sabem que aquela palavra Deus está trazendo para elas. Mas elas relutam em não receber aquela palavra, elas relutam em não converter-se, por exemplo. Sabe por quê? Porque ela sabe que uma vez que ela receba aquela palavra, ela está assumindo um compromisso. Eu estava olhando ontem alguns planos de celular, que a operadora que eu estava há muitos anos cancelou o plano que eu tinha. Aí eu estava ali sentado olhando, e uma das coisas que é o plus, né? É que serve para atrair muitas pessoas para um plano, é dizer: olha, você não precisa ter nenhuma fidelidade aqui. Se você fizer este plano, a qualquer momento você pode largar. E esses são os planos mais vendidos, porque as pessoas não querem ter nenhuma coisa que prenda elas. Irmãos, é por isso que muitas vezes nós vamos encontrar pessoas que são somente simpatizantes com o Evangelho. Elas vão vir à igreja, elas vão estar ali, elas vão ouvir, elas vão cantar, até mesmo às vezes aplaudir ao Senhor ou a palavra que for ministrada, mas não passará disso,
porque elas não querem ter compromisso. Amados, se eu perguntar a todos aqui, nós amamos a Deus? Todos vão dizer: pastor, eu amo a Deus. Você ama Jesus? Sim, eu amo a Jesus. Mas a pergunta mais importante hoje é: você tem compromisso com Jesus? Compromisso e amor, amar e ter compromisso, andam juntos. Ninguém pode dizer que ama alguém se não tem nenhum compromisso com aquele alguém. Irmãos, existem dois tipos de relacionamentos importantes. O primeiro é aquele relacionamento que a marca dele é o compromisso. E o maior exemplo dele é o casamento. Exige-se de alguém que vai até ao altar ou diante de um cartório e ele se casa ou ela se casa com alguém. Exige-se dela compromisso e fidelidade. Irmãos, ou seja, tudo que ela for fazer, ela vai estar ligada a alguém. Ela vai prestar contas a outra parte. Ou seja, o casamento é um exemplo de um relacionamento que só pode existir se houver compromisso entre as duas partes. É por isso que hoje nós vemos aí pessoas que têm chamado casamento aberto. Ah, não, nós somos o senhor e a senhora aqui, mas se der saudade pode pular a cerca do vizinho. Aliás, não tem nem cerca, mas pode entrar lá. Essa é a coisa que o mundo prega, né? Deteriorando a figura do casamento. Mas o casamento verdadeiro, ele exige de nós um compromisso. Só existe um relacionamento saudável entre um homem e uma mulher. Só existe um matrimônio, um casamento saudável, se entre eles houver um compromisso. Compromisso de estarem juntos, compromisso de fidelidade. Outro tipo de relacionamento, que esse é mais fácil, é um relacionamento que não existe compromisso algum. Não existe constância. Olha, eu sempre tenho que estar ali. Não. É o encontro com a meretriz. Quem é a meretriz? É a prostituta. A prostituta, eu estou dando esse exemplo de um relacionamento que não tem compromisso. O homem vai lá pagar o dinheiro que ela quer, e em troca ela está vendendo o prazer do corpo. Esse tipo de relacionamento não exige nenhum compromisso. Aliás, o olhar de quem olha para uma mulher, nesse sentido, é que ela é um produto. Ah, não, essa está mais bonitinha, essa está mais limpinha, está mais cheirosa, essa que eu vou pagar. Ou seja, é um relacionamento que não tem compromisso algum. Você sabia, irmãos, que muitas vezes o nosso relacionamento com Deus se parece assim, ocasional? Nada nos prende. Tudo aquilo que Deus exigir está de lado. Irmão, nós enganamos a nós mesmos, dizendo que amamos a Deus, amamos ao Senhor Jesus, se não temos compromisso com Ele, se não temos compromisso com a obra dEle. Compromisso com Deus, sem um relacionamento real, não existe. Nós vamos perder o nosso tempo todo dentro de uma igreja, se a gente continuar vindo para a igreja, sem compromisso com Deus e com a obra dele neste lugar. Certamente, irmãos, nós vamos agir como um homem perdido, adúltero, age com uma prostituta. Eu não tenho nada com você. Eu não tenho nada com você. Amados irmãos, qual tipo de relacionamento nós temos tido? Um relacionamento exige sinceridade. Exige sinceridade. Será que nós somos sinceros? Ou nós temos dois procederes? Ou nós agimos de duas maneiras? Irmãos, será que nosso relacionamento com Deus tem exclusividade para Deus? Irmãos, enquanto Deus olha todo ser humano sobre a face da terra,
Ele consegue ter tempo exclusivamente para você e para mim. Irmãos, nós não conseguimos gravar o nome de todos que estão nesse salão de culto, mas Deus conhece até o fio de cabelo de cada uma pessoa. Ou seja, Deus consegue ser um Deus exclusivo e pessoal no seu relacionamento conosco. Será que nós damos exclusividade para Deus? Sabe, a realidade, irmãos, é que este ano, por causa da pandemia, ficou revelado e claro o nosso grau de compromisso com as coisas de Deus. Muitos até aproveitaram o afastamento, né, o isolamento, o fica em casa, para também abandonar o compromisso com Deus. E quando eu falo aqui, irmãos, é que muitas vezes nós só precisamos de um álibi. Nós só precisamos de uma desculpa para dizer para Deus ou para a nossa consciência: olha, Deus, o Senhor sabe, né? Eu não estou indo, né? O Senhor sabe por quê, né, Pai? Irmãos, na realidade, nós precisamos ser sinceros com Deus e dizer: Deus, o meu relacionamento com o Senhor não tem nenhum compromisso. Em outras palavras, o meu compromisso, o meu relacionamento com o Senhor não existe. Irmãos, quando me converti, eu vi muitas pessoas aceitando Jesus na mesma época. Pessoas choraram, e eu tinha até um complexo comigo, que eu não era chorão, né? Eu não chorava. E então as pessoas que choravam, eu ficava olhando para elas assim: elas é que são sinceras, porque elas até choram, e eu não choro. E eu fiquei fazendo aquilo um cabo de guerra tão grande, que eu fiquei muito tempo, eu não conseguia ficar perto de alguém que chorava quando orava. Porque eu olhava assim: não, ela é sincera, eu não sou não. Eu ficava pensando comigo. E eu coloquei no meu coração que eu queria chorar na presença de Deus. E durante muito tempo eu fiquei assim: eu não choro porque no fundo, Deus, o Senhor me perdoa, mas acho que eu não sou sincero com o Senhor. Pois, irmãos, sabe que muitas vezes nós podemos até chorar e não ser sincero com Deus. Às vezes nós criamos uma imagem, um teatro para Deus. Já vi pessoas chorarem, já vi pessoas falarem de terem: olha, Deus, Ele é tudo para mim. E até derramarem lágrimas. Mas na prática, na realidade, aquilo não existe. É um relacionamento sem compromisso. Irmãos, eu queria falar de 3 compromissos importantes que nós precisamos ter com Deus. O primeiro compromisso que precisamos ter com Deus, e que vai fortalecer o nosso relacionamento, e que sem esses compromissos não existe relacionamento com Deus. O primeiro compromisso é com a palavra de Deus. Quem trouxe a Bíblia aí? O primeiro compromisso é com a palavra. Ontem foi dia 31 de outubro, estou correto? Ontem fez 503 anos da Reforma Protestante. É a data que se comemora a Reforma Protestante. Irmãos, olha que coisa, né? Eu fiquei sabendo de cristãos, não da nossa igreja, tomara que não tenha tido nenhum caso aqui, de cristãos celebrando o Halloween, vestindo de bruxa, para ir para a fila acho que é do Habib's. Burger King, né? Mas tá tudo na mesma coisa ali, né? Vende sanduíche, né? É porque uma vez eu comi, parece de plástico, mas é de verdade aquele sanduíche. Mas, obrigado pela correção. Cristãos se fantasiando de bruxa, cristãos se fantasiando de alguma coisa de terror, fazendo alusão ao Halloween. É aquela máxima, né? Tudo que é brasileiro não presta, tem que importar, até coisa ruim. Mas, irmãos, isso é uma prática que vai contra a palavra de Deus. Ontem fizemos essa lembrança da Reforma Protestante. E a gente, essa semana, viu uma mensagem ser divulgada no Brasil todo,
de um pregador dizendo que a Bíblia está ultrapassada e que ela precisa ser atualizada. Isso sempre as pessoas dizem, mas quando parte de um pregador, isso é preocupante. Pois, meu irmão, a palavra de Deus só está nas nossas mãos porque teve gente que morreu por ela, que abriu mão de tudo que tinha para que a palavra de Deus chegasse a outras gerações. William Tyndale era um britânico. Ele morreu em uma fogueira. Mas antes deles conseguirem apanhá-lo, ele conseguiu traduzir todo o Novo Testamento, gastando toda a sua vida para a língua inglesa. E por fim chegou até nós. Nós vimos John Hus, que 100 anos antes da reforma, ele já estava pregando que a igreja, entre aspas, cristã da época, havia se afastado dos princípios da palavra de Deus. E que a igreja precisava voltar para o centro da palavra de Deus, para a obediência da palavra. Ou seja, a igreja precisava voltar, abandonar as indulgências, abandonar o culto aos mortos, abandonar a infabilidade papal, abandonar tantas outras coisas que ao longo do tempo da caminhada foi sendo agregado à cultura cristã. E ele, John Hus e seus amigos lutando para que a igreja acordasse, mas a igreja da época conseguiu calá-los. E ele foi morto em uma fogueira, em 1417. John Hus, numa fogueira, ele foi morto, queimado, como todo herege da época era queimado. Em praça pública, pela igreja, eles eram queimados. E ele está ali. E as suas últimas palavras serviram de chacota e ainda serve para alguns hoje. Mas as pessoas não entenderam. Aquela palavra era uma profecia. Ele está morrendo, dizendo que a igreja precisava voltar para o centro da palavra e crer na salvação pela graça, mediante a fé e não por obras. E ele sendo morto por irmãos da fé em praça pública, ele disse: hoje vocês assam um ganso, porque Hus significa ganso. Hoje vocês assam um ganso, mas Deus ainda vai enviar um cisne e vocês não poderão pará-lo. Ele morre queimado naquele dia. As suas últimas palavras, além dessas, ele disse: olha, eu sempre ensinei o que a Bíblia mandou ensinar. E eu vou cumprir o que a Bíblia diz, ainda que seja com meu próprio sangue. E ele morre naquela fogueira. Não só John Hus, mas todos os seus amigos reformadores daquela época morreram. 100 anos depois, Deus levanta um cisne, que era Martim Lutero. E Martim Lutero dedicou a sua vida, salvo de uma grande tempestade, dizendo: Senhor, se o Senhor me salvar dessa horrível tempestade, eu não morrer, eu vou dedicar a minha vida ao Senhor. E Deus o salvou, e ele cumpriu a parte dele. Eu estou falando um pouquinho da reforma, porque estamos pertinho, está no ar a questão da reforma. Para lembrar que se os reformadores dos tempos passados, de 503 anos atrás, estivessem hoje no meio do povo cristão evangélico, todos seriam reprovados. Irmãos, até os que se dizem reformados nos dias de hoje. Sabe, o principal coisa que nós precisamos ter hoje é compromisso com o que a Bíblia diz. As pessoas, elas querem adequar a Bíblia ao seu tipo de vida, e não adequar a sua vida ao que diz a Bíblia. Não é a Bíblia que tem que se encaixar em nós, irmão. É nós que temos que nos encaixar no que a Bíblia diz. Às vezes a gente tem visto pessoas que sabem que o adultério é errado, o sexo fora do casamento é errado, a mentira é reprovável,
Nós sabemos que ser desonesto é desagradável a Deus, mas vivemos assim. Uns vão para um casamento, 2 casamentos, 3 casamentos, e depois ficam juntos sem nenhum compromisso, sem se importar com o que a Bíblia diz. Para se ter compromisso com Deus, é preciso ter compromisso com a palavra de Deus, senão você não é um cristão. Se nós não nos debruçarmos sobre a palavra, então nós vamos ser reprovados por Deus. É fácil encontrar gente que já leu a Bíblia 1, 2, 3, quantas vezes foi possível, mas não se preocupe em viver a palavra de Deus. Já tem os outros que não leram e também nem imaginam e nem querem ler. É inadmissível que nós cristãos, irmãos, não queremos ter nenhum compromisso com a Bíblia. Aliás, tem pessoas que a Bíblia dele dorme aqui na igreja a semana inteira. Às vezes a irmã que limpa, ela chega e tem que recolher as Bíblias dos cristãos que não usam mais Bíblia. Há outras pessoas que até conhecem a palavra, mas eles decidiram não obedecê-la mais. Irmãos amados, a palavra de Deus, ela é muito clara. O mundo vai passar, diz o Senhor, mas as minhas palavras não hão de passar. Em Josué, abra sua Bíblia, por favor. Josué capítulo 1. Deixa eu dar uma acelerada aqui para a gente não atrasar. Josué é o 6º livro da Bíblia. Amém? Josué capítulo 1 diz assim, versículo 9. Aliás, versículo 8 diz assim: não afaste da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha aqui para mim, Deus está dizendo para Josué, você só vai ser bem-sucedido se você tiver compromisso com a palavra que eu estou te passando. Ah, pastor, é a palavra da lei. Mas aqui hoje nós temos a palavra da lei e da graça, que uma confirma a outra. Será que nós temos compromisso com ela? Abra a sua Bíblia em Salmo 119, Salmo 119, versículo 97. Salmo 119, verso 97 diz: quanto amo a tua lei, nela medito o dia todo. Quanto amo a tua lei, nela medito o dia todo. Olha para mim, meus amados. Nós precisamos ser aquele que medita na palavra. Amar a palavra. Amar a palavra. Por mais que a gente leia a Bíblia, a gente precisa ter mais carinho com ela. E gastar tempo com a palavra de Deus. Estudando a palavra, pedindo ao Espírito de Deus que nos conduza naquela leitura, para que não seja algo só religioso, algo ali, só aquela coisa letra fria, mas que haja um falar de Deus ao nosso coração quando lemos a palavra. Até onde nós temos compromisso com a palavra de Deus? Até onde nós deixamos de fazer algo quando lembramos? A Bíblia mostra que isso não agrada a Deus. Ou isso não tem nada a ver. A Bíblia diz, mas eu vou fazer. A Bíblia diz assim, examine as Escrituras. O Senhor Jesus diz, examine as Escrituras. Porque julgais nela, pois elas têm a vida eterna, né? Perdão, elas testificam de mim. E elas nos levam a receber a vida eterna. Examinar é uma palavra que diz olhar com cuidado. Quando nós fomos em Israel, quando fomos ali em Israel em 2012, já faz um tempo, né? Era 3 horas da tarde, nós estávamos chegando em Jerusalém e entramos
e fomos ao Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações é a única parte que sobrou do templo que foi destruído. E ali estavam os judeus orando. Os judeus estavam orando, as mulheres de um lado, os homens de outro. E todos orando, soldados do exército, todo mundo orando ali, né, a Jeová, no caso dos judeus. E ao lado do muro tem uma entrada muito grande, assim você entra. E como turista, né, eu fiz a minha oração lá no Mundo das Lamentações, e eu e um outro irmão que estava comigo, nós entramos ali ao lado é uma sinagoga. Estava lotado, eu vou dizer, uns 150 homens, todos eles com a barba muito enorme, vestidos de preto, com o chapéu, né, do judeu religioso, aquele chapéu preto, colocado ao lado. E eles com livros dessa grossura. Livros que eles pegavam com 2 mãos para virá-lo. E eles todos eles, lendo e estudando aqueles livros. Eram 3 horas da tarde, estava um sol, porque lá é uma área desértica. E eu estou vendo aquele povo estudando. Quando nós saímos daquela sinagoga, era mais ou menos umas 4 e pouca, né, ou 4 e meia, vou chutar assim. Nós fomos para um outro lugar. Aí chegamos lá, era o cenáculo. Aí chegamos lá, ao lado do cenáculo tem um outro lugar, cheio de rabinos, estudando as Escrituras, estudando. E eu perguntei para o guia, o que eles estão fazendo é só hoje? Ele falou assim, não, todos os dias eles estão estudando as Escrituras, eles estudam as Escrituras. Irmãos amados, até onde nós temos o desejo de estudar as Escrituras? Até onde nós temos o desejo de cumprir a palavra de Deus? Olha, irmãos, se nós que somos conhecidos como o povo da Bíblia, nós não temos compromisso com ela, então o mundo está perdido. A Bíblia mostra que a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, aumenta a nossa fé. Estudar e ler a palavra de Deus aumenta o nosso entendimento do plano de Deus para nossas vidas. Traz conteúdo, traz firmeza na nossa caminhada. Será que nós estamos, irmãos, tendo compromisso com a palavra? Quantas vezes você leu a sua Bíblia? Qual foi o último livro bíblico que você estudou? Não é só ler, mas estudou. Eu me lembro de alguns jovens quando lançou a coletânea do Senhor dos Anéis. Livros, todo mundo lendo. E eu fiquei olhando. E eles não liam a Bíblia. Salvo na hora que o pastor dizia no culto, abra a sua Bíblia. Às vezes abria. Quando lançou-se lá do Harry Potter, um tanto até de cristãos, investiu dinheiro e comprou. Mas não leem a Bíblia. Não leem a palavra. Jesus está voltando e as pessoas nem sabem. Sabe, irmãos? Eu me lembro que há tempos atrás, os livros de Sidney Sheldon, Agatha Christie, aqueles romances, as pessoas liam e reliam aquilo, principalmente as mulheres. E algumas delas nem... não leio a Bíblia me cansa. A Bíblia, Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Segundo compromisso que nós precisamos ter para que nós sejamos cristãos verdadeiros, compromisso com a obra dele. Irmãos, amar está ligado a compromisso, a fazer a obra. Às vezes a gente diz que ama, mas a gente não investe naquilo que amamos. Nós muitas vezes vemos que as pessoas, cada vez mais, elas têm menos compromisso com a obra de Deus. Se, irmãos, amanhã aqui estiver com um grande problema, muitas pessoas elas só mudam de endereço, elas vão para outra igreja, porque elas não têm compromisso com esta obra. E é uma grande verdade. Vamos curtir enquanto está bom. O dia que não estiver bom, nós vamos embora.
Se eu tenho compromisso com a obra de Deus, eu fico. Eu me lembro uma vez que nós fomos roubados aqui, e às vezes eu lembro disso, e os fios foram roubados, o arquivo da igreja foi estourado, tacado fogo nos papéis, né? O botijão foi levado, roubou a guitarra, roubou o violão, roubou mesa de som, levou os cabos, microfone. O que não levaram, quebraram. Tinha caixas penduradas na parede e as pessoas penduraram nas caixas assim, ó. Ficou só os pés na parede, que parece que bateu o pé na parede e arrancando aquele buraco assim na parede e levou a caixa de som. Eu fiquei observando, e aí foi aquela tristeza que a gente, naquela guerra, muita gente acha que igreja é fácil conduzir, e não é nem um pouquinho. E aí o que acontece? Eu fiquei observando ali no meio daquela situação, alguns irmãos foram chegando, e eu estava sentado, olhando a atitude de alguns. Teve alguns que chegaram e falaram assim, o que aconteceu? Vai roubar. Então hoje não tem culto não, vamos embora. Eu fiquei olhando assim. Outros chegaram e falaram assim, é mesmo? Olha só, rapaz. Ficaram ali olhando. Agora teve gente que chegou, e foi infelizmente muito poucos, chegaram, sentaram do lado do pastor e choraram. E falaram, pastor, nós vamos pagar o pedreiro e vamos comprar vamos arrumar a igreja. Uma delas foi a sua mamãe. Preocupa não, vai dar certo, pastor. E Deus nos deu graça e nós fomos caminhando. Eu estou lembrando desse fato. E lembrando de quando nós ficamos naquela saga. Porque ia ser levantado aqui na beirinha dessas janelas um prédio. E eu já estava construindo, nós já estávamos construindo, e o camarada ia construir ali. Eu falei, se construir, nós vamos ter um problema muito sério. E aí chorava e orava, Deus, meu pai, eu preciso comprar ali, mas não tinha dinheiro. E eu andei conversando na época com algumas pessoas, teve pessoas que deram com os ombros. Pastor, não preocupe com isso não. Pastor, não preocupe com isso não. Agora, teve gente que chegou perto de mim e falou, pastor, nós não temos dinheiro, mas Deus vai conosco. O senhor pregou, Deus vai dar vitória. E nós tentamos, eu não sei os antigos aqui, nós tentamos, e na hora de ir lá fazer uma proposta, nós não conseguimos. Porque nós queríamos dar uma pequena entrada para comprar. O cara queria vender os 3 lotes, nós não tínhamos dinheiro nem para comprar um. E aquele ele só vendia à vista. E nós ficamos desmotivados. E aí eu fiquei ali triste, mas seguindo, vamos lá, irmãos, vamos lá. E eu ficava olhando a atitude das pessoas. Tinha gente que estava nem aí. Nem aí. Agora a gente foi lutando. E depois, numa segunda leva, começou aquela negociação, que você me ajudou muito. E nós fomos lutando, e aquela coisa. Conseguimos um empréstimo com o pastor Mário, de 100 mil reais, o qual nós estamos ainda pagando. E nós, graças a Deus, compramos o lote. Aí eu fiquei olhando de novo a atitude das pessoas. Irmãos, teve gente que falou assim, comprou, vai, que legal. Agora teve gente que quando comprou, eles choraram. E eles disseram, glória a Deus, nossa igreja não vai ter problema. Eu me emociono, porque são vitórias que eu tive. A Bíblia diz que muita gente abandonou Jesus. Sabe quando eles abandonaram? Depois você lê o contexto, quando Jesus teve uma palavra muito dura. E Jesus deu uma palavra dura. E então Jesus levantou os olhos e as pessoas tinham ido embora. E ele olhou para o lado e só tinha alguns dos seus discípulos. A Bíblia diz, alguns já não andavam com Jesus mais. Onde você está? Já não ando mais. Às vezes, irmãos,
Nós só vamos provar compromisso quando as coisas estiverem ruins e nós estivermos juntos. E eu fico olhando que quando nós temos compromisso, nós agimos como um torcedor. Eu estou olhando o Cruzeiro. Eu sou de Jesus, vou morar no céu, mas aqui eu gosto de brincar com os atleticanos e dizer que eu sou cruzeirense. Mas se você perguntar a escalação do Cruzeiro, eu não sei. Principalmente agora, que virou bagunça. E eu tenho visto pessoas se tornar americano. Não, atleticano eu não viro não, mas o Cruzeiro está tão ruim que eu vou virar americano. Eu tenho visto isso aí. Eu tenho visto até uns caras lavados que virou até atleticano mesmo. Virou atleticano. Já comprou até a camisinha rosa. Mas eu vou dizer para você um negócio, irmão. Não está no mesmo patamar um time com o reino de Deus. O time não está nem perto do que é o reino de Deus, ou a obra de Deus. Mas para a gente entender, tem gente que chora e ele é capaz de perder tudo por causa do time dele. E o time dele pode ir para estar na primeira divisão, pode ir para a segunda divisão, para a Série B. Né? Aliás, não tem Série B, depois o Cruzeiro baixou. Agora é a Série A2. Então, pode ir para a última série, pode disputar a Copa Itatiaia. Ele vai continuar sendo daquele time. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus nós julgamos quando o time ganha. Nós somos do time quando ele está ganhando. O que eu estou pregando de ter compromisso com a obra é quando Jesus dá uma palavra dura e nós suspiramos fundo e falamos: Senhor, para onde nós vamos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. O Senhor é o santo de Deus. Nós não podemos abandonar o Senhor, como Pedro diz. O que eu quero que os irmãos guardem no coração é que não existe relacionamento com Deus se você não tem relacionamento com a obra de Deus. Se vidas estão indo para o inferno e você não prega, se a obra precisa de recursos e você não consagra o seu dízimo, você não consagra a sua oferta, se você troca qualquer coisa, o culto por qualquer coisa, não pode ter agora mais feriados, porque quando tem feriado a igreja esvazia. Isso não é uma realidade só dessa igreja. Isso é uma realidade da igreja evangélica cristã no Brasil. Isso demonstra o grau tão pobre de compromisso que nós temos com Deus. E nós queremos que o mundo tenha um compromisso que nós não temos. Irmãos, eu fiquei impressionado como essa Santa Ceia, a igreja ficou vazia. Quem estava no culto? A igreja estava vazia. Me deu vontade de liberar os irmãos. Falei: irmão, também vou passear. Eu gostaria de passear, irmãos. Se você soubesse como é que eu estou aqui, cansado. Não descarreguei caminhão. Eu não construí, não mexi com tijolo, não virei concreto. Mas a minha cabeça está a 1000 por hora. Sabe o que eu estou pensando quando paro? Eu já estou pensando, no 3º domingo de janeiro. É a cabeça do pastor. Sabe, irmãos, nós precisamos ter compromisso com a obra. Nós precisamos ter compromisso com o reino de Deus, de fazer a obra de Deus direito. Às vezes a gente faz de qualquer jeito, toca de qualquer jeito, canta de qualquer jeito, dança de qualquer jeito, evangeliza de qualquer jeito, tudo é de qualquer jeito. E se nós não recebermos aplausos, então não está bom. Se não dissermos o nosso nome, então ficou ruim ainda. Irmão, nós precisamos ter compromisso com a obra de Deus. Nós precisamos ter compromisso com o reino de Deus. Jeremias 48:10 diz: maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Nós precisamos ter compromisso com a obra de Deus. É preciso ter prioridade à obra de Deus na nossa vida. O homem, lá Lucas capítulo 9, o homem queria seguir a Jesus. Aí Jesus, tudo bem, mas deixa primeiro, Jesus, eu vou te seguir, mas deixa
eu enterrar os meus mortos? Aí Jesus disse para ele, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Jesus não disse para ele, vai lá e dá prioridade lá, não. Vem dar prioridade aqui no reino. Não existe compromisso com a obra, com o reino de Deus, se nós não damos prioridade para o reino. Quem me entende? Terceiro, que parece com o segundo, compromisso com a sua igreja local. Será que nós temos compromisso com a igreja local? O número de cristãos que faltam aos cultos da nossa igreja é enorme. E hoje em dia, alguns têm até ficado se preocupados. Não, o pastor não me chamou atenção, faltei, não me chamou atenção. É porque hoje, se o pastor chamar atenção, aquele cristão, ele prefere estar no mundo com a desculpa de que o pastor pegou pesado com ele, do que permanecer. Tem muito cristão que não tem firmeza suficiente para ser exortado, para ser chamado a atenção. Pensam que intimidade não está ligada à vivência no templo. Irmão, nós precisamos viver como comunidade. A igreja cristã do primeiro século, ela não tinha templo próprio, mas elas se reuniam. Ou seja, o fato de estarem juntos, em função da mesma fé, é importante para a vida do crente. O crente precisa estar na casa de Deus. Se nós não fizermos assim, irmãos, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Irmãos, é preciso restaurar a alegria de estar na casa de Deus. Salmo 121, alegrei-me quando me disseram. É preciso ter alegria de vir à casa de Deus. Sabe, não pode vir na igreja porque, eu tenho que ir, né? Porque onde que eu estava com a cabeça ter aceitado Jesus? Tem que ir, né? Se não for, né? Irmãos, tem que ser prazer, tem que ser alegria. Tem que gerar em nós, puxa vida, eu vou à igreja. Não importa quem vai pregar, não importa o tipo de louvor que vai ter, eu vou na igreja. Eu termino essa palavra dizendo que nós precisamos ter a mesma determinação que os crentes da igreja primitiva. Eles tinham compromisso com Deus, tinham compromisso com a palavra, tinham compromisso com a obra e tinham compromisso com a igreja. Fecha os seus olhos. Querido e bondoso Senhor, nós oramos e nós colocamos diante de Ti, ó Deus, a vida da nossa igreja, a vida dos cristãos, do mais novo ao mais velho. Ó Deus, que nós possamos ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Que a gente possa mergulhar e não ficar na superfície, querer mais de Deus, querer mais da palavra, estar mais envolvido com a obra, estar mais envolvido com os compromissos da igreja local. Senhor, ó Deus, que o Senhor nos dê esta graça de cristãos que têm um compromisso, que têm um relacionamento verdadeiro, baseado no compromisso real com o Senhor. Nós oramos e desde agora te pedimos que essa palavra esteja no nosso coração. Que a igreja diga amém. Vamos aplaudir a Jesus.